Bom dia, meus educandos. Hoje vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje são segunda-feira, 27 de abril de 2020. Este será o nosso último capítulo da primeira unidade, com o tema Reformas Religiosas. Então, vamos lá, preciso que vocês prestem atenção nessa aula, se concentrem e vamos dar início. No quarto capítulo deste volume, vamos abordar fatores externos e internos que levaram ao descontentamento de vários setores sociais em relação à Igreja Católica. Tais questionamentos geraram o movimento de reforma que culminou com a criação da Igreja Protestante. Então, serão abordados os principais pontos de divergências do reformador Martinho Lutero em relação à doutrina da Igreja de Roma e a forma como outros reformadores, como João Calvino e Henrique VIII, posicionaram-se diante da conjuntura do período. Em seguida, trataremos de movimento da Contra-Reforma efetivado pela Igreja Católica Romana. Então, vamos abordar conteúdos relacionados às igrejas reformadas e vamos concluir o estudo falando do início da modernidade. Então, a gente vai estar relembrando de alguns conteúdos que já foi dado em sala de aula, como o feudalismo, o humanismo, né, que foi um movimento de retomada da antiguidade de classe, foi um momento, um aumento de interesses, de estudo da história, que levou também ao antropocentrismo e a crítica ao teocentrismo, que foi imposta pela Igreja Católica. Então, é importante salientar vocês que vamos estar relembrando de conteúdos que já foram estudados por vocês, para vocês terem um entendimento amplo desse conteúdo. E lembrando que este capítulo, ele compõe um conjunto de elementos que caracteriza o momento inicial de transição, isto é, da passagem para uma sociedade capitalista, que é a sociedade europeia, que ela não tinha um plano de criação do capitalismo, mas progressivamente os elementos definidores desse sistema foram incorporados à vida europeia. Então, até que ponto, né, essa população passou a ser capitalista? Até que ponto eles tinham uma consciência que iria ter que ter várias modificações. Então, são várias mudanças no cotidiano europeu a partir das reformas religiosas que vamos estar abordando agora nesse capítulo. Então, para isso, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, certo? Que será o nosso último capítulo. Então, vamos lá. Reforma Protestante. Foi um movimento de reformas religiosas que ocorreu na Europa no século XVI e representou a divisão entre a Igreja Católica do Ocidente. Reformas religiosas. Reforma Protestante. No século XVI, a Igreja Católica se mostrava completamente distante dos ideais do cristianismo, ou seja, da crença de único Deus. A prática da simonia, compra de cargos eclesiásticos, era comum e grande parte dos seus membros estava na igreja por outros interesses. Então, a reforma protestante, no século XVI, a Igreja Católica se mostrava distante da fé, se mostrava distante da crença, né? Então, ela comprava cargos, e isso era comum naquela época.
Então, ela foi bastante criticada. Reforma protestante. A nova realidade do final da Idade Média criou um clima de questionamentos que possibilitou a reforma. Entre os principais acontecimentos estão renascimento comercial, surgimento da burguesia, grandes navegações e invenção da imprensa. Olha só, então se precisa reformular, se precisa modificar, então vai haver vários acontecimentos. Um dos acontecimentos foi o renascimento comercial. O comércio precisava renascer novamente, já que ele tinha entrado em crise lá na época do feudalismo, né? Crise econômica, social, você sabe que na saúde, então, não tinha saneamento básico durante a Idade Média, durante o feudalismo, e aí o surgimento da burguesia, que são os grandes proprietários de terra, as grandes navegações que vai impulsionar, né, levando os alimentos, a invenção da imprensa também para estar falando de como era a época, reformas religiosas. O renascimento cultural, ele rompeu com os padrões do teocentrismo, onde o mundo era visto sob uma perspectiva divina. Teocentrismo significa o quê? Deus no centro, né? Então, o ser humano foi elevado a uma condição suprema e se tornou o centro da cultura humanista, que tinha como base o antropocentrismo. Aí é o quê? O homem no centro de todas as coisas. Então, isso aí vocês já estudaram. Olha como é importante a gente ter aprendido os conteúdos da outra aula. Reforma protestante, então. No século XVI, a igreja acelerou a venda das indulgências, prometendo o perdão e o acesso ao paraíso, fato que gerou críticas e levou a movimentos de contestação da Igreja Católica. Olha só, no início eu falei para vocês que a Igreja Católica, ela foi influenciada pelo feudalismo durante a Idade Média e ela não pregava, ou seja, ela não dava importância ao que ela deveria pregar, que era o quê? O cristianismo. Então, isso gerou o quê? Comentários. E aí ela vai e acelera a venda de indulgências, prometendo perdão ao paraíso. E isso vai gerar críticas, e críticas terríveis à Igreja Católica. Vale lembrar que em 1517, o Papa Leão X ofereceu indulgências para aqueles que descessem esmola para reconstruir a Basílica de São Pedro em Roma. Gente, olha só, né? Quanta coisa aconteceu durante as reformas religiosas. Reforma protestante na Alemanha. Martinho Lutero foi um monge católico que questionou a venda de indulgências. Assim, em 1517, pregou na porta da igreja 95 teses propondo mudanças para a Igreja Católica. Entre as suas principais críticas estavam a venda de indulgências, o celibato, o culto aos santos e à Virgem Maria. Então, ele era contra ao culto, ele era contra a venda de indulgências, ele não era a favor. Então, Martinho Lutero, ele foi um monge católico, ele vem para reformular, certo? E aí ele vai fazer essa modificação, que é as 95 teses, certo? Então, dando continuidade. Martinho Lutero. Na concepção de Lutero, só quem dá o perdão é Deus. E a fé é o grande caminho para a salvação. Na imagem temos uma das cenas do filme de Lutero. Reformas religiosas. Os escritores de Lutero
rapidamente se propagaram e a Igreja Católica hesitou em puni-lo. Além disso, os poderosos nobres e burgueses lhe apoiaram. Quem eram esses poderosos? Os príncipes alemães. O que eles queriam? As terras da igreja. A burguesia apoiou Lutero? Sim, mas esse grupo ainda não tinha força política naquele momento. Então, em 1520, a igreja excomungou Lutero, mas já era tarde, né? Já tinha tudo reformulado. Em 1520, a igreja excomungou Lutero, como está dizendo aí, que já era tarde essa excomungação. A reforma desencadeou uma crise dividindo a Alemanha, o norte surgiu Lutero e o sul defendeu a Igreja Católica. Princípios da Igreja Luterana. Quais eram os princípios de Lutero para a Igreja Católica? A salvação se alcança unicamente pela fé e não pelas obras. Então, ele diz que para a gente ser salvo, a gente deve ter fé, a gente deve buscar a Deus, certo? A Bíblia era a única fonte de fé e deve ser interpretada livremente por todos. Então, todo mundo tem o direito de interpretar a Bíblia da maneira que acha correta. Então, por isso que surge várias religiões no mundo e cada um tem uma sua interpretação, mas desde que essa interpretação seja voltada pela fé. Então, devemos respeitar. Só existe 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Para Lutero não existe outros sacramentos, além do batismo e a Eucaristia. Recusa a autoridade do Papa, do culto aos santos, da Virgem e do celibato. Então, ele era contra a cultuar imagens, principalmente a imagem da Virgem Maria e do celibato. Reforma protestante. O conflito só foi encerrado com a paz em 1555. A partir desse momento, os príncipes poderiam escolher a religião com seus domínios. Então, a partir de 1555, as pessoas, a sociedade poderia escolher uma religião e não fazer só apenas parte da Igreja Católica. Além de Lutero, outros movimentos de contestação surgiu e desafiaram o poder da Igreja Católica. Entre eles, cita-se Calvinismo, na Suíça, por João Calvino, Anglicanismo na Inglaterra, por Henrique VIII, então aqui, luterana, calvinista e anglicana. Reforma protestante. Aqui tem um vídeo que eu deixei como sugestões para vocês assistir. É bom vocês assistir vídeo do filme de Lutero. Aí tá aqui, ele está no YouTube, para vocês terem um amplo conhecimento. Calvinismo. O calvinismo foi a doutrina protestante criada por João Calvino no século XVI, fruto de suas observações e aprofundamento da doutrina criada por Martinho Lutero. Calvino cria uma nova proposta religiosa e a implementa primeiramente em Genebra, na Suíça, mas suas ideias tiveram maior alcance na França. Seus seguidores são chamados de huguenotes e na Inglaterra de puritanos ou presbiterianos. Calvinismo. O calvinismo tem como principal temática a predestinação, ou seja, o ser humano foi criado por Deus com um destino traçado, ou seja, a condenação ou a salvação. Isso segundo Calvino. Essa doutrina será defendida amplamente pelos burgueses, pois essa nova religião pregava que, quanto mais privilegiada uma pessoa fosse, mais estaria no caminho da salvação. E, ao contrário disto, os pobres desafortunados eram escolhidos para a perdição. Gente, olha só, presta atenção no que é que
o calvinismo faz, essa doutrina fala. Anglicanismo, outra doutrina. Esse movimento ficou conhecido como Reforma Anglicana, devido à decisão de rei inglês, rei Henrique VIII, de mudar a religião oficial do país, tornando oficial uma igreja por ele, através do ato da supremacia. O anglicanismo tem ritos similares ao do catolicismo, mas seu chefe supremo seria o monarca inglês. Então, ficaria na mão do rei, né? Ou imperador. Tal mudança foi promulgada em 1534 e deriva da recusa do Papa em aceitar o divórcio de Henrique e sua primeira esposa, a rainha espanhola Catarina de Aragão. O resultado é o rompimento do rei inglês com a Igreja Católica. O rompimento trazia a vantagem de acabar com a influência da Igreja na política da Inglaterra e deixava a nobreza local livre para apossar-se das terras e dos bens da Igreja. Esses fatores serviriam para fortalecer o poder das monarquias inglesas. Essa aqui é a religião anglicana. Surge a Contra-Reforma. Contra-Reforma, também conhecida por Reforma Católica, é o nome dado ao movimento que surgiu no interior da Igreja Católica, em resposta aos movimentos protestantes que surgiram e cresciam na Europa. Entre 1545 e 1563 foi realizado o Concílio de Trento, na Itália. Esse encontro das principais autoridades católicas tinha por objetivo redefinir o posicionamento da Igreja em relação à sua doutrina religiosa, bem como encontrar meios de frear o avanço do protestantismo pela Europa. Então, a Contra-Reforma foi uma reforma conhecida pela Igreja Católica, né? Eles queriam tirar a Igreja Católica da política. Eles não queriam que a Igreja Católica fizesse parte de política, e sim a busca da fé. Contra-Reforma, dentre as medidas tomadas no Concílio de Trento estão: a venda de indulgências deveria ser evitada, jamais poderia vender indulgências, criação dos seminários, criação do Index, Inquisição, Tribunal do Santo Ofício, Companhia de Jesus e a criação do Catecismo. Então, para ele não deveria existir. Por outro lado, o que ocorreu foi a afirmação dos dogmas religiosos católicos. O princípio da salvação pela fé e boas obras foi mantida. Mesmo após as críticas de Martinho Lutero, o culto à Virgem Maria e aos santos foi reafirmado, bem como a existência do purgatório. A crença católica manteria as duas origens, a Bíblia e as tradições transmitidas pela Igreja Católica, bem como os 7 sacramentos, que é o quê? Batismo, confirmação ou crisma, Eucaristia, reconciliação, penitência, unção dos enfermos e ordem e matrimônio. Então, aqui são os 7 sacramentos da Igreja Católica. Então, gente, vamos lá. Tudo se começa com a crise da Igreja Católica, né? Vocês sabem que a Pró já tinha falado isso quando falamos de feudalismo, da Idade Média, que a Igreja Católica na Europa inicialmente opunha-se ao fortalecimento dos reis, que gerava conflito entre Estado e Igreja. Era grande proprietária de terras, cobrando impostos dos camponeses. Então, eles cobravam muitos impostos, principalmente dos camponeses. A proibição do lucro e da usura gerou descontentamento da burguesia. Era bastante criticada por vender indulgências. Indulgências é o quê? Vender objetos sagrados. E a simonia é o quê? Para cargos eclesiásticos. Até o século XV, as indulgências eram concedidas para quem realizasse caridade. Então, só era vendida para quem realizasse alguma caridade. A partir do século XV também passaram a ser vendidas. O contexto que contribuiu para a reforma protestante foi
Haviam interesses da nobreza em reaver as terras doadas à igreja. Havia críticas discorrentes dos abusos cometidos pelo clero, ou seja, uma corrupção, vida luxuosa. Então, havia abusos, né? Haviam interesses no desenvolvimento de um comércio lucrativo. Isso tudo a Igreja Católica, ela tinha interesse, né? Se estava lucrando, esse comércio era lucrativo. Então, o humanismo e o antropocentrismo, eles influenciaram o pensamento da época. Então, eles vêm trazer ênfase, né? Grande influência. As críticas da Igreja Católica foi, no século XIV, a Igreja Católica foi criticada pela Inglaterra, né? Ela foi condenada à ignorância, à corrupção, à imoralidade na instituição. Já no século XV, houve a pregação do humanismo, que gerou rebelião. No século XVI, continuando, o movimento reformista foi iniciado com Martinho Lutero na Alemanha, né? Que dá uma grande estratégia. A reforma na Alemanha acontece com Martinho Lutero entre 1483 a 1546. Ele iniciou um processo de contestação contra a prática da igreja, como eu falei para vocês, ele era contra o que a Igreja Católica fazia no período da Idade Média, era contra a venda de indulgências. Infelizmente, ele foi excomungado pelo Papa Leão X. Ele contou com a proteção da nobreza, que estava interessada no poder da igreja naquele período. Ele traduziu a Bíblia do grego para o alemão a fim de ampliar o número de leitores. E aconteceu também a expansão da reforma, né? Como falei para vocês, as novas crenças religiosas, surgiu novas igrejas na Europa a partir do século XVI, rompendo a unidade cristã, o que fez surgir doutrinas protestantes como luteranismo, calvinismo e o anglicanismo. Então, essas três foram as primeiras a surgir e depois foram surgindo outras igrejas. O luteranismo, como eu falei para vocês, ela tinha uma livre interpretação, né, da Bíblia, além da subordinação da igreja e do Estado. E ela criticava o culto de imagens. Já o calvinismo, ele era uma religião fundamentada na interpretação da Bíblia, também criticava imagens. Eles tinham só 2 sacramentos, que no caso era o batismo e a Eucaristia, diferente da Igreja Católica, que são 7 sacramentos. Já o anglicanismo, ele se inicia na Inglaterra e ele confisca todas as terras da Igreja Católica e os bens, e com isso ele se organiza e faz doutrinas e rituais anglicanos, né? Rituais religiosos. Então, nesse exato momento, vocês realizarão as atividades que eu pedi no documento anterior, que eu mandei antes do vídeo. E aí, depois de realizar essas atividades, vocês vão traçar no caderno de vocês um mapa conceitual, que é um entendimento da aula de hoje. Para isso, vocês vão precisar de caderno, lápis, caneta e caneta colorida. Faça uma linha do tempo relatando desde a Idade Média que vocês estudaram até agora, né? E aí vocês vão explicar com as palavras de vocês esse conteúdo e vão traçar esse mapa conceitual. Depois que fizerem o mapa conceitual, vocês vão realizar as atividades do livro didático e as atividades do livro de atividades, vão escrever no caderno todas as dúvidas referente a esse conteúdo, reformas religiosas. E aí, quando for 9 e 10, vou dar o prazo para vocês, como a aula começou 8, quando for 9 e 10, vocês vão estar enviando para mim as atividades já realizadas, enviando para o privado.
e enviando tanto o mapa conceitual do caderno como as atividades do livro. Depois das 9h10, daremos início à correção das atividades do livro didático e do livro de atividades. E aí eu estarei disposta, né, a sanar qualquer dúvida que tiver referente às reformas religiosas desse assunto. Então, sendo assim, vocês vão me mandar tudo via áudio, nada de escrever, não escreva nada no grupo, apenas fale por áudio que eu vou estar sanando a dúvida de todos vocês, certo? E no privado mande as atividades. Vamos lá? Caneta, caderno, lápis, borracha, canetas coloridas e vamos fazer primeiro o mapa conceitual e depois responder as atividades. Livro didático e livro de atividades, certo? Então, use aí o álcool em gel, não fique sem usar o álcool em gel, a Pro tá aqui usando dela, certo? Beba bastante água, que é bom a gente estar hidratando o tempo todo. Preste atenção na explicação, olhe o slide várias vezes, o vídeo com explicação. Leia o capítulo todo, o capítulo 4, tanto do livro didático como do livro de atividades, porque só assim vocês vão saber o que é que vocês ficaram em dúvida referente a esse conteúdo. E a Pro tá aqui para sanar qualquer dúvida, eventualmente, que vocês tiverem a partir das 9h30. Quando der 9h55, eu peço que vocês escrevam o nome de vocês completo e a série, se é 7º A ou se é 7º B, para eu estar aqui anotando os alunos que participaram desta aula, certo? Nada de escrever no grupo agora, por favor. E, mesmo assim, depois não é para escrever, é para mandar em áudio. Vamos começar.